Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Voltei. Eu esqueci de ler a mensagem. Tô subindo aquele vídeo mesmo, né? Quer dizer, o primeiro vídeo do ano é aquilo, aquilo lá. E eu esqueci de ler as gotinhas de luz. A primeira mensagem do ano. Qual que é? Esqueci de ler. A primeira mensagem do ano tá falando de um tema que não agrada muita gente, não. E esse tema, ele sempre estará presente neste canal. Porque afinal de contas, esse tema está presente na vida da Shimada. Quem seria a Shimada? O que seria da Shimada sem este tema? Aliás, antes de eu ler as mensagens, né? Sempre é dois, uma mensagem e a confirmação. Sempre vem assim. Então, assim seja. Antes de eu ler, faz um tempo que eu tenho vontade de compartilhar um acontecimento que teve comigo. Eu tinha... Quantos anos eu tinha? Eu tinha entre 17 e 18 anos. Eu trabalhava no escritório de engenharia. Eu tive várias funções nessa empresa, né? Comecei como recepcionista e de repente eu fui parar no setor de compra e vendas. Fazia compra de material hidráulico e elétrico, né? A empresa, embora de engenharia, ela fazia instalação em obras, instalação hidráulica e elétrica, né? E naquela época eu ainda estava meio que na adolescência, sabe? Ainda era bastante revoltada, depressiva no máximo, autodestrutiva até. E houve um episódio eu saí com a turma do escritório para irmos numa cantina comer massa. E nisso eu bebi pra caramba. Não era muito comum, né, eu sair em turma assim. E então eu aproveitei. Aí na hora de ir embora, eu ganhei uma carona para ir para casa, mas como estava tarde para Dedéu, a minha mãe, ela sempre me dava bronca porque eu chegava tarde em casa. Eu não queria chegar em casa de carona, porque senão ela ia vir falar o que ela sempre dizia: você estava andando por aí com um homem. Gente, eu já aprontei muito na minha vida, mas uma coisa que eu nunca fui de fazer é ficar pulando de galho em galho, sabe como é? Pensa numa pessoa chata para se envolver romanticamente, de ter qualquer tipo de relação com o sexo oposto.
estimada. Sempre muito seletiva, assim, ao extremo. Isso quer dizer que eu praticamente tive duas, duas relações, dois homens na minha vida. O primeiro não conta porque foi a pior experiência da minha vida, né? Que eu já contei em algum momento aqui. Mas, como eu já apaguei isso da minha história, eu me relacionei com dois homens. O pai do meu filho mais velho e o meu ex-marido. Eu sou muito criteriosa. O que quer dizer que não é qualquer um que põe a mão em mim, não. Praticamente ninguém. Tentaram muitos. Tentou colocar a mão em mim, eu virava um bicho. Eu sou chata a esse ponto, né? Então, mesmo assim, a minha mãe, ela insistia em achar que quando eu demorava para voltar para casa, eu estava aprontando com algum homem. Eu estava saindo com alguém. Só que não. Das duas, uma, eu estava trabalhando ou eu estava com a turma do trabalho. Então eu pedi para ele me deixar num ponto de ônibus. Porque dali eu pegava o ônibus e ia para casa de boa, né? Só que eu estava bêbada. E eu pedi para parar no ponto errado. Havia umas 4 pessoas no ponto, estava tudo bem. O ponto ficava num lugar ali em Santo Amaro que, misericórdia, o pior pedaço que se pode estar à noite em Santo Amaro é ali, Largo 13 de Maio. Mas como tinha gente no ponto, né, eu fiquei tranquila. E foi fácil ficar tranquila, por quê? Porque eu estava bêbada. Eu tinha bebido tanto que eu estava com dificuldade de ficar em pé, firme, né? Eu estava meio que balançando assim, parecendo vara de bambu no vento. Aí foi parando um ônibus, subiu um passageiro, parou outro ônibus, subiu outro passageiro. E nisso, um homem perguntou para mim que horas eram. Eu estava com o relógio, eu disse que horas eram. E nisso ele aproveitou a oportunidade para puxar assunto comigo. Ah, você está indo para onde? Para minha casa. Ah, mas eu acho que aqui não passa o ônibus, não. Eu falei o nome do meu bairro, né? Porque eu não vou falar aqui, né? Eu falei, como assim não passa? Eu acho que eu já peguei ônibus aqui. Ele, não, aqui não passa. Eu olhei para cima na rua, pensei, aquele breu escuro, e eu pensei, eu não acredito que eu vou ter que andar por essas ruas escuras para ir para o ponto certo. E realmente eu estava no ponto errado. O cara pegou e disse assim, ó, tem um ponto lá em cima que passa o seu ônibus. Se você quiser, eu caminho até lá com você, porque lá passa o meu também. O meu passa lá e desce aqui, o seu não. Eu queria tanto voltar para casa. Eu estava tão bêbada que eu pensei comigo, por que não?
e comecei a caminhar com o sujeito para o outro ponto, o ponto certo. Nisso, desculpa, o cara começou a perguntar para mim: viu? Você não tem medo de andar com estranho? A essa hora, as ruas tudo vazia, tem umas ruas super escuras, você não tem medo, não? Mesmo bêbada, apesar de bêbada, eu respondi rindo. Mas é lógico que eu não tenho medo. Papai me guarda. Aí ele começou a rir. E ele disse: ah, você acha que tem alguém que vai te guardar? E eu respondi: eu não acho, eu tenho certeza, papai sempre me guardou. Nisso, ele segurou no meu braço, segurou forte. Me ameaçou dizendo: você vai ficar quieta, não vai dar nem um pio. A gente vai parar no ponto. Assim que passar o ônibus, você vai entrar comigo e vai ficar quieta. Vou te levar para um lugar onde você vai ser o banquete. Foi isso que eu ouvi. E como Shimada ficou? Shimada entrou em pânico, em desespero. O que Shimada fez? Shimada teve uma crise de riso. Normalmente, quando as pessoas bebem ou usam algum tipo de droga, é como o soro da verdade, né? Ou o que está reprimido, ou a verdade da pessoa sai. Não tem freio. Eu tive uma crise de riso porque eu acreditava piamente que se eu estava viva naquele momento, é porque até aquele momento o papai sempre me guardou. E o cara, quando ele fez essa ameaça, eu não tive outra alternativa a não ser rir. Havia uma certeza absoluta dentro de mim que aquele sujeito não ia conseguir me levar para lugar nenhum, que eu ia me livrar dele. E aí tá, eu tô ali, me balançando, tentando ficar em pé, o cara com as ameaças dele, falando tudo que ia fazer acontecer, até que eu olhei pro fim da rua, que na verdade é uma avenida, e eu vi lá longe não era um vulto branco, era uma silhueta branca. E aí a crise de riso voltou, porque quando eu vi aquela silhueta branca, a primeira coisa que veio na minha cabeça é um anjo. Eu tinha certeza que era um anjo. Aí o cara ficou nervoso, ele ficou bravo, ele falou assim: para de rir. Eu vou mostrar para você o quanto eu tô falando sério. Aí eu falei: você não vai fazer nada comigo, não. E eu também te provo que você não vai fazer nada comigo. E aquele vulto, aquela silhueta branca foi se aproximando. E ele
ele chegou perto exatamente quando o ônibus se aproximava. Demorou para esse ônibus aparecer. E quando apareceu, era o ônibus que o sujeito ia pegar. Aquela silhueta branca chegou naquele momento, olhou para mim e perguntou: "Tá tudo bem aqui?" E eu reconheci aquela pessoa. Não era um anjo, assim, não era um anjo do modo como a gente entende anjo. Era um rapaz que eu conhecia ele de vista, da igreja, onde eu ia uma vez por mês numa reunião de jovens. E eu sempre via ele por lá. E me chamava a atenção ele, porque dava para ver nitidamente que ele estava ali com uma responsabilidade, com uma seriedade, para um propósito. Era um espiritualista de fato, apesar de estar numa igreja cristã. Por que não? Há muitos espiritualistas e igrejas. Ele era um. Ele era um manifestador de dons. E eu peguei e falei assim: "Não tá tudo bem não, porque esse sujeito aqui tá dizendo que vai me levar não sei para onde e que eu vou ser banquete dele de uma moçada." O sujeito mandou ele se afastar, para ele não se meter. Perguntou se me conhecia, ele disse: "Eu conheço ela." "Você conhece?" E lógico, o sujeito não conhecia. E eu disse: "Não conhece não, ele me abordou ali no outro ponto." Eles discutiram e eu não sei o que foi dito, que o sujeito saiu correndo para dentro do ônibus e foi embora. Aquele rapaz que apareceu de branco, ele estava vestido de terno branco. Ele resolveu me levar para casa. Só que ele estava a pé, né? Então a gente foi de ônibus, a gente teve que caminhar até o ponto de ônibus certo. E porque aquele que o sujeito tinha parado não era o certo ainda. Para pegar o ônibus aqui para casa. Só que ele foi o caminho todo me dando aquela bronca que nem meu pai me deu enquanto ele viveu. Nem meu pai me deu uma bronca que nem aquele rapaz me deu. Era praticamente papai falando na boca dele. Porque ele falava de mim, ele falava do meu propósito, ele falava da minha vida, do modo como eu estava vivendo, de um modo como se ele me conhecesse de muitos anos, e ele só me conhecia de vista, porque na igreja eu e minha mãe éramos as únicas asiáticas. Então todo mundo nos conhecia. E ele me conhecia de vista. A japonesa. Só eu, minha mãe, num ministério cheio de igrejas. Isso quer dizer que muita gente sabia quem a gente era, mas a gente não conhecia tanta gente assim, do jeito, né? Que a gente era conhecida. Aquele rapaz, ele me deu uma bronca assim, eu chorava tanto de soluçar, que parecia que eu ia virar do avesso. E o incrível que o ônibus estava cheio de gente,
E as pessoas me viam chorando, mas as pessoas também estavam vendo que eu estava levando uma bronca bem merecida, né? E aí, enfim, a gente chegou no ponto que tinha que descer. E lá no ponto estava minha mãe e minha irmã esperando. Minha mãe estava super preocupada comigo. A minha mãe tinha uma intuição que era fora de série. E mãe, né? O instinto materno é fogo. Ela saiu me procurando que nem uma doida. E ela ficou no ponto vigiando os ônibus para ver se eu descia de algum. Eu também não sei o que o rapaz disse para minha mãe, que minha mãe, ela prestou atenção em tudo o que ele disse para ela. É interessante que minha mãe nunca tocou nesse assunto comigo. Infelizmente ela se foi, eu nunca vou poder perguntar para ela o que ele te disse, eu não sei. Porque eu nunca mais vi o rapaz. Mas antes dele ir embora, eu perguntei: como é que você apareceu ali justamente naquele momento? Tipo, a minha vida estava em risco. Eu não ia passar daquela madrugada. E aquele rapaz apareceu. Aí ele me contou o seguinte: ele era um profeta, um missionário da madrugada. Ele andava por aquelas ruas, levando ajuda, uma palavra para prostitutas viciados, moradores de rua. Era um trabalho muito bonito, por sinal, né? Porque era uma equipe que fazia esse trabalho, acho que na época chamava Missionários da Madrugada. E ele disse que ele estava pegando uma direção e ele ouviu nitidamente uma voz falando: não, desce por aquela avenida. E ele falando: não, mas eu já marquei com meu amigo, eu tenho que encontrar ele pra gente ir para uma igreja. Eu tenho que ir por ali. E a voz insistia: não, desce por aqui, desce rápido. E ele obedeceu, ele desceu sem saber o que ele tinha que fazer ali. E isso explica porque eu via ele caminhando pelo meio da avenida, na faixa. Ele vinha descendo pelo meio porque ele não sabia o que ele tinha que fazer ali, até que ele se aproximou e me reconheceu. A voz disse para ele: ajuda ela agora. Eu nunca vou esquecer desse episódio, porque foi graças a isso que eu mudei a minha vida completamente. Eu parei de beber. Shimada já usou droga, sim. Parei de usar droga. Parei de me autodestruir. Parei de me automedicar, porque eu era, assim, autodestrutiva. Uma revolta dentro de mim que era inexplicável. Aquele momento foi crucial para o começo da minha cura. Porque embora antes daquele episódio eu já estudasse, eu não conseguia alcançar a consciência de nada. A consciência veio naquele momento em que eu vi que eu podia não ter voltado para casa naquela noite. Porque eu ouvi as broncas, eu chorei muito e o efeito do álcool passou.
E quando passou, eu me dei conta da situação que eu me meti. E eu me lembrei de quantas e quantas vezes eu me coloquei em risco. E em todas elas, papai me salvou, mesmo que fosse através de alguém. Existem os anjos do céu, que eles não são nossos empregados e eles não existem para que nós os adoremos. Papai dá ordem a eles a nosso favor. Naquela madrugada, papai usou um anjo da terra. Eles existem. Os anjos da terra, os trabalhadores da luz. Eu me lembro de um episódio, ainda nesse trabalho, quando o escritório foi invadido e os homens sabiam que um dos funcionários era policial. Ele trabalhava lá na empresa, no escritório, mas ele era policial. Ele andava armado e foram atrás da arma dele. E aproveitaram para roubar a empresa. Eles pegaram tudo que podia de todo mundo, mas quando chegou na minha vez, eu já estava tirando o relógio. O outro sujeito disse: não, não mexe com ela, não pega nada dela não. Ela trata todo mundo aqui muito bem. Muito provavelmente foi um das pessoas que foram fazer entrevista, preencher formulário e eu atendi. A minha amiga que trabalhava comigo, ela levou coronhada na cabeça, soco na cara, empurraram ela seguidas vezes contra um arquivo, sabe? Não mexeram comigo, não fizeram nada comigo. Ah, mas Deus está mais para você do que para as outras pessoas? Não. Nada é acaso. Se hoje eu posso pronunciar papai como quem tem tanta intimidade com o Pai das Luzes, é porque eu tenho experiências na minha vida onde ele sempre se mostrou presente. Não porque eu sou especial, não porque eu mereço mais que os outros, mas para esse momento aqui e agora. O seu autoconhecimento, a sua cura interior, ela tem um propósito muito maior do que as vontades do seu animal. Papai ama a todos, sem exceção. Não há um filho preferido. E ele deseja todos os seus filhos de volta para ele. Se nós não resgatarmos a nossa relação com ele, se nós não nos libertarmos desse condicionamento, desses padrões, dessas repetições que não libertam coisa nenhuma. Se você parar para pensar, toda vez que você sai da tua casa, toda vez que você volta para sua casa, quantas e quantas vezes você
foi salvo num dia. Você quer salvação? Você quer que alguém venha te salvar? Ele te salva o tempo todo. É por isso que você está aqui e agora. É por isso que você venceu tantas adversidades, tantos obstáculos. É por isso que você continua vivo, você continua vivo. De repente, você pode ter passado uma situação similar e você não percebeu que foi intervenção dele. Eu sou uma pessoa que o tempo todo, pela minha vida inteira, eu sempre declarei a minha fé absoluta no Pai das Luzes. Eu não tenho que provar se ele existe ou não, ninguém tem. É uma experiência pessoal. Eu não tenho que provar para ninguém, mas ele provou para mim que ele existe. Eu tenho que ser muito grata, muito mais do que eu sou capaz de ser grata, porque eu estou viva aqui e agora, eu estou aqui hoje. A morte me rondou várias vezes. Os perigos me rondaram várias vezes. Quantas vezes o meu pai, tão conectado com a espiritualidade através do xamanismo, ele ouviu a ordem: corre atrás da tua filha, que ela está em perigo. E meu pai apareceu. Simples assim. Isso acontece, estimada, acontece. Pode ter acontecido muitas vezes com você e você não percebeu. Para pensar. Como você conseguiu chegar até aqui? Nós não somos autossuficientes. Nós temos muito potencial, muitas capacidades, mas sozinhos não somos nada, não conseguimos nada. Não é à toa que estamos todos conectados, exatamente por isso. Sozinhos não conseguimos tudo o que queremos. O que diz respeito a nós mesmos, nós podemos tudo o que quisermos. Mas há realizações, há movimentos que nós dependemos dos outros. Principalmente quando queremos ir além de onde estamos, além das nossas quatro paredes, além do nosso quintal. E aí, se você mentaliza o céu, não é o limite, você não pode nada sozinho. O tema desse vídeo talvez não vai agradar a muitos, assim como o meu relato não vai agradar, de repente vai decepcionar. Vocês estão pensando que Shimada sempre foi esse mar de tédio? Não, Shimada já foi adolescente. Shimada, quando saiu da adolescência, ainda estava aprontando. A Shimada deu trabalho.
Quando a Shimada chegou na adolescência, não, na puberdade, ela já considerava exaustivo ser ela mesma. Imagine você ser criança e saber que você tem um propósito, você já tem consciência disso. Ainda mais quando você está cercado de espiritualistas. Era difícil conviver comigo, era difícil ser eu. Entendem porque é uma vida estudando, pesquisando, procurando respostas? Começou comigo. Esta pessoa que vocês estão vendo foi a primeira que a jornada de autoconhecimento aqui nesse canal alcançou. Toda a jornada de autoconhecimento, todos os temas, todo o passo a passo é o que eu apliquei em mim. É o que se tornou minha prática, meu hábito, minha verdade e que me trouxe viva até este momento. Já houveram situações que eu pensei assim, não tem mais jeito, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. E olhou aqui. Eu tinha mais força. E quando ela acabou, eu gerei mais força. Através da centelha que pulsa em nós, vem mais força. E eu achava que eu estava no meu limite, não, eu fui além. E eu achei que eu estava cansada, eu fui cansada mesmo. Há uma força invisível que nos move para a nossa jornada pessoal, para o nosso propósito, para o nosso caminho. Não há acaso. Engano humano. Podes perceber Deus por trás de cada instante que te acontece? Não? Então tenha certeza de que estás sendo enganado. Vou repetir. Podes perceber Deus por trás de cada instante que te acontece? Não? Então tenha certeza de que você está sendo enganado. Você não tem que fazer ritual, você não tem que acender vela e incenso, você não tem que frequentar lugar nenhum, você não tem que tomar banho de nada para que você se relacione diretamente com o Pai das Luzes. Você não precisa de intercessor, você não precisa de avatar, você só precisa usar a sua voz, você só precisa sentir. Deixar a sua essência entrar em contato com a centelha. Qualquer coisa que não te permita perceber que a todo momento ele está presente, é um engano. É um engano. Você pode ver Deus em algum lugar. Você pode ver a vida.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida que pulsa em você, essa vida que pulsa em todo lugar, até mesmo no átomo. Ele está atrás, à frente, acima, abaixo de tudo, em tudo, em todos, em você. Se você não conseguir perceber isso, apesar dos caminhos que você andou, você está sendo enganado por alguma coisa. Deus, o papai, ele é lógica, ele é razão. Ele é energia yang. Ah, mas papai, ele não tem nada de emocional. Tem, gente, não seja radical, né? Não é à toa que existe a energia yang e a yin. É uma metáfora. Papai é lógico. Ele não enrola. Ele não bajula. Ele é que nem a inteligência artificial conversando com você. Por que que ele vai te bajular? Por que que ele vai te encher de elogios e vai descer seu ego? Não, ele não faz nada disso. Mas ele te ama. Ele te ama. E a confirmação? Confiança. Confie. Deus o ama mais do que você a Ele. Confie. Tem um versículo na Bíblia que diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Aqui está dizendo: Deus o ama mais do que você ama Ele. E você ama Ele porque Ele te amou primeiro. Ele não te julga, não. A partir do momento que Ele é amor, isso significa que Ele é o amor inocente, o amor incondicional, o amor puro. O único ser que com certeza tem uma noção do que significa esse amor é uma mãe. Porque o amor materno é muito semelhante ao amor do papai. Ama sem julgar, aceita assim como é. Não tenta mudar a pessoa. Não tenta modificar. Quantos e quantos de vocês estão aqui nesse canal, voltam nesse canal por causa de um videoclipe que desde 2010 recebe quase 2.000 visualizações por dia. Este canal está em pé por causa desse videoclipe. Ah, mas é porque a música gospel é a melhor? Não, é por causa da letra dessa música. Vocês acham que é por causa do cantor? Vocês acham que é porque é gospel? Não, é porque a letra vai lá na essência de vocês e fala uma verdade que vocês sabem. Você tentou mudar o seu jeito de agir, o seu modo de falar, o seu modo de viver, o seu jeito de pensar, até que você se frustrou achando que não tinha mais solução. E Ele te ama assim como você é. Ele não está pedindo para você mudar. Ele te fez assim. Ele te sonhou, ele te projetou, ele te tornou realidade. Ele não quer que você mude, não. Ele quer que você se relacione com Ele. Se relacione com Ele. Ah, mas aí se eu me relacionar com Ele, eu vou ter que deixar de beber? Quer continuar bebendo? Bebe.
Vocês estão achando que eu parei de beber porque eu fui para uma igreja? Eu voltei a me relacionar com o papai sem frequentar uma religião. Eu parei de beber porque beber era uma das atitudes autodestrutivas que eu tinha. Você só tem que saber que os excessos são nocivos. Os excessos não são bons. O problema não é beber em excesso. Ah, mas eu tenho um namorado, eu sou homem, eu tenho um namorado homem. Se eu me relacionar com ele, eu vou ter que deixar meu namorado, eu vou ter que arrumar uma mulher? Não! Continua com o teu namorado, continua no teu relacionamento. Se relacionar com ele é você ir assim como você é. Não é para mudar nada, não. Sabe o que é para mudar? Antes não tinha papai. Depois vai passar a ter. É isso que vai mudar. Confie, Deus o ama mais do que você ama ele. Se você parar para refletir, estendendo a reflexão de final de ano e fazendo uma reflexão de começo de ano, se você parar para refletir nas suas memórias, quantas e quantas vezes ele te livrou. Ele te livrou porque ele te ama. Ele te livrou porque ele precisa de você. Ele te livrou porque você é importante, porque você tem que estar aqui. Perceba Deus, papai, o pai das luzes, o universo, não importa como é que você chama ele. Por trás de cada instante que te acontece. Ah, mas eu passei um momento muito ruim. Perceba ele. Se em algum momento que você pensou, ai, no momento que eu mais precisei, ele ficou mudo. Ele me deixou sozinho. Sabe aquele colo? Você ganha o colo, a pessoa não fala nada, porque você não precisa de palavras, né? Você só precisa de um colo. Quantas vezes ele te pôs no colo, você não percebeu? Sabe por que você não percebeu? Porque tem conceitos e ideias que foram lançados na tua mente que não permite você ver a presença dele constantemente no teu dia, na tua noite, no teu sono, quando você está acordado o tempo todo. A tua mente, ela está ativa 24 horas por dia. Aonde que você pensa que a centelha mora? Vocês acham que é no coração? Aonde a centelha mora? O fragmentozinho, a centelha de papai pulsa dentro de você e te conecta a ele. Melhor que o objetivo, a meta para este ano do outro vídeo, volte a se relacionar com o papai, mas não como uma religião, uma crença, uma doutrina, um dogma, uma ideia, uma filosofia ditam do seu jeito. Como você consegue sentir. A relação com o papai é sentir. Aprender a ouvir. Aprender a sentir. Tá bem?
Esse ano vai ser muito especial para vocês, viu? Esse ano vai ser especial. Beijos na alma.